Bom, agora boa noite oficialmente, né? Vamos estar começando o nosso dia 40, né? Nosso 40º dia do nosso estudo. E vamos começar então fazendo nossa oração para a gente poder se conectar com a egrégora e fazer o nosso estudo de hoje. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo pelo menos 3 vezes para a gente silenciar nossa mente. Nos colocando aqui em momento presente. E vamos agora fazer nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos. Cada um no seu tempo, vamos voltando para a gente iniciar a leitura de hoje. Passar para vocês a página da leitura de hoje. Então vai ser da página 186, lá embaixo, no penúltimo parágrafo, até a 191 do PDF. E para quem está acompanhando no livro, é da página 288 até a 295. Chabete caiu agora. Ok, podemos começar, como estão todos aí. Me manda um joinha. Vamos ver se a Beth já vai estar surgindo aqui. Então, reforçando da 186 a 191 do PDF ou da 288 até a 295 do livro. Betinha voltou. Beth, você pegou as páginas? Eu tinha pegado lá no WhatsApp. Ah, então tá bom. Então é da 186 a 191 do PDF, do livro 288 a 295. Então vamos iniciar lá no penúltimo parágrafo. Na realidade é o último, né, que a gente vai começar a ler hoje. Então vamos lá, no último parágrafo, tá? Nós vamos dividir a leitura hoje em 2 partes, né? Uma sobre cada parábola. E a gente não vou adiantar os temas, a gente vai estar falando bastante aqui. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Vamos começar. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente. O dom do pensamento criativo, inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida. Passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada, essas pessoas moldam novos ideais para si mesmas.
elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5 e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo, ou tem dedicado tempo para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talento do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso, espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai e mãe amorosa, mas especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai e mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo, em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e por fim pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras. Má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida.
Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte de seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica que transcende muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa. Então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. E a primeira parte hoje a gente encerra aqui. Então vamos lá, pessoal. Agora entrego a palavra aí para vocês, para as perguntas, para os entendimentos, para a gente conversar um pouquinho sobre esse trecho aí, sobre a parábola dos 10 talentos e esse final aí que Cristo fala do caminho da consciência crística. Então, Christian, isso é bem forte, né? Você vê que até Cristo, né, testou os seus, né, dando os talentos e depois vendo o que eles iam fazer com aquilo, né? Isso nós fazemos hoje em dia com funcionário, com nossos filhos, talvez com amigos, um ou outro, nem todo mundo, né, coloca isso em evidência. Mas como é lindo, né, a gente vê que, trazendo para os dias de hoje, você vê um filho ou uma pessoa, né, desenvolvendo os seus talentos, né, com que Cristo deu para cada um. E aí me lembrou de uma passagem de um patrão, né, que pegou o funcionário e falou para o funcionário assim, vamos dizer, Paulo, vá no mercado e compra essa farinha. E falou pro Rafael, vá no mercado e compra essa farinha, que eu estou precisando. E com horários diferentes fez isso. E aí voltando, né? Isso eu vivenciei, só que eu estou ilustrando para ficar melhor para vocês. Que foi a mesma coisa que Cristo fez. Chegou o Paulo e falou assim, então, a farinha que o senhor queria, patrão, não achei. E não tinha, procurei o mercado todo, passei mais de 1 hora, não tinha nada. Não sei nem quando vai chegar. Tá bom. Chegou Rafael. Patrão, não tinha a farinha que você queria, mas olha, vai chegar depois de amanhã, só que tinha farinha, de amêndoas, tinha farinha de arroz e tinha farinha de aveia. E como você não pediu nenhuma dessas, de qualquer forma, eu trouxe 100 gramas de cada para você experimentar. Olha que coisa mais linda, né? O outro, com certeza, recebeu aumento e um cargo melhor naquela empresa, vamos dizer assim. E o outro ficou estacionado diante do que ele estava na vida.
Então acho que é mais ou menos isso, né? Uma lição de vida que Cristo nos dá, não é Sim, mesmo? sim, sim, com certeza, com certeza. Obrigado pela contribuição, Marlidinha. Fez total sentido aí com o que a gente leu. Alguém mais quer complementar, falar alguma coisinha dessa parte? Eu quero. Pode falar. Boa noite, pessoal. Qual o Antônio entrou? Tá me ouvindo? É que o Antônio entrou aqui, eu acabei. Que legal! Olha lá ele. Que legal! Que bom, que bom. Seja bem-vindo, Seja Antônio. bem-vindo, Antônio. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom que você voltou. Obrigado. Então, eu acho assim, eu vou falar um pouco por mim, tá? Quando eu comecei a trabalhar, nos meus 15 anos, eu entrei pela Guarda Mirim, que chama aqui Mogi Mirim, né? Que é a Patrulha do Iguaçu, enfim. São essas pessoas tipo jovem aprendiz. E eu não tive muita oportunidade, que hoje eu vejo que alguns alunos que eu tenho têm a oportunidade de escolher a profissão. E aí, porque eu precisava trabalhar para ajudar na minha casa, né? O salário ia para ajudar nas coisas da casa. Então, assim, eu e minhas irmãs, junto com a minha mãe. Então, assim, a gente foi trabalhando conforme a necessidade e os empregos que pareciam. E aí, quando eu trabalhei na Silvamo hoje, né, que é a antiga International Paper, fiquei 10 anos por lá, eu fiz a faculdade de biologia. E eu falo que a biologia me escolheu e eu descobri um dom que eu não imaginava ter, que é o dom de ensinar. Sempre gostei disso, mas eu nunca parei para pensar em ser professora. E foi acontecendo. E hoje eu sou completamente apaixonado pela minha profissão, apesar dos altos e baixos, como todas as profissões. Mas eu gosto do que eu faço, eu gosto de preparar. E eu descobri esse dom que eu não imaginava ter. Mas o mais legal foi o que eu me permiti esse desafio de sair de uma empresa que eu trabalhei comercial, depois uma empresa industrial e ir para a área da educação. São 3 setores completamente diferentes. Então, quando o Cristo fala que a gente tem que valorizar esse dom que nós temos, às vezes as pessoas têm um hábito de reclamar muito. Eu falo porque eu trabalho com pessoas assim. Reclamam muito, 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 muito daquela profissão e trabalham apenas pelo salário, né? Pelo dinheiro. E deixam de, às vezes, mesmo que ganhe um pouco menos, mas deixa de ter uma vivência. Porque eu lembro que quando eu trabalhava nas outras empresas, trabalhava tanto, tanto, tanto. Às vezes, finais de semana direto, eu lembro que eu cheguei a não ter finais de semana por quase 4 meses, de sábado e domingo direto. E aí eu acabei gastando parte desse dinheiro que eu conquistei com remédios, questões da saúde. Só que hoje, assim, em relação ao que eu ganhava, eu ganho um pouco menos, mas eu estou satisfeita com o que eu vivo, porque hoje eu estou tendo tempo de saúde mental, saúde espiritual, voltei até mesmo com a questão de cuidados com a saúde física, porque o dom que Deus me deu me permitiu isso. Então, assim, nem tudo é o dinheiro. Às vezes a gente esquece de olhar para os dons que Deus nos dá, que Ele fala desse processo. E usar, olhar, às vezes a gente fala assim, eu ganho tão pouco. Mas será que você ganha pouco ou você não está sabendo usufruir desse dinheiro? Será que você ganha pouco ou você gasta mais do que pode? Então, quando ele fala, por exemplo, dessa parábola, que foi muito engraçado que ontem eu ouvi essa parábola no Instagram, que me apareceu essa mensagem. Nossa Senhora. Apareceu essa mensagem ontem. E eu fiquei pensando, né? Ao mesmo valor financeiro para todos e o quanto a pessoa estava preparada, em sintonia, em usufruir daquele dinheiro. E engraçado que as pessoas que ali estavam tomando conta do dinheiro do patrão fizeram por merecer para ajudar ele, para ele crescer. E automaticamente a pessoa se beneficiava. Às vezes a gente trabalha num lugar que você fala assim, meu patrão tem muito dinheiro, meu patrão não precisa disso, ele tem grana. Mas você não tem que esquecer que se ele está prosperando, automaticamente você prospera junto.
né? Então, assim, esse alinhamento de reconhecer o dom que nós temos, que cada um tem um dom, seja o dom de limpar uma casa, o dom da oratória, seja o dom de cuidar de alguém, enfermeiros, médicos, enfim, qualquer pessoa, seja um coletor de lixo, que aqui em Mojimirim a gente ficou uns dias sem, a gente ficou meio louco, né, por causa da falta desse profissional, mas independente de qual seja o seu dom, fazer com amor e ver que você pode tanto se beneficiar dele e quanto ajudar o próximo, e que nem tudo é o dinheiro. Às vezes é o bem-estar, né? Então eu fiquei refletindo aí enquanto passava, porque eu consegui viver isso. Então, assim, permitir a gente, às vezes, um exemplo, eu acho a coisa mais linda do mundo pessoas que costuram. Eu não tenho dom para colocar uma linha na agulha. Entendeu? E eu fico fascinada, uma pessoa que pega um tecido do nada e de repente transforma numa roupa, a capacidade, a criatividade que ela tem. E tem muita gente que acha que é só uma costureira. Então, a gente também olhar para todos os nossos dons e ter empatia conosco mesmo, né? Amar esse dom que nós temos, que é tão importante, porque é uma gotinha d'água no oceano que transforma muita coisa, né? Sim, com certeza. Acho que eu falei demais aí. Não, Desculpa. gratidão por compartilhar aí suas experiências, né? Foi totalmente encaixado em tudo que a gente leu. Muito bom, muito bom. Muito bom. Antônio, hoje, esse primeiro trecho, Cristo nos falou da parábola dos 10 talentos e como, para resumir, né, como cada um está usando os talentos que recebeu aí no mundo, né? Se está usando para benefício próprio, se está usando em benefício da humanidade, como que está sendo essa dedicação, né? Então ele fala um pouquinho disso, fala das pessoas também que usam mal os seus talentos, prejudicando outras pessoas, né? Então ele abordou esses temas aí de uma forma profunda, como sempre, né? Interessante, hein? Os talentos representam o poder da criação, né, de certa forma, porque você cria com o poder monetário, né? Sim. Mas você cria o quê? Você está fazendo algo que é positivo ou está se prejudicando e prejudicando os outros, né? E essa parábola é fascinante. Sim. Eu vou ouvir com bastante atenção depois na gravação. Legal, muito Obrigado. bom. E bom ter você aí com a gente. Ô, meu amigo, obrigado. Essa luz, Muito feliz com a acolhida de vocês e me permitirem entrar tão tarde, viu? Muito obrigado. Essa egrégora, essa luz sempre é acolhedora e ajuda bastante nesses momentos aí. Obrigado, sim. Obrigado, grupo. Beth, Marcinha, Pati, querem comentar alguma coisinha? Oi, gente. Eu queria Antônio. comentar. Opa, começamos junto, Amar. Fala primeiro, vou desligar. Pode falar, Beth. Não, pode falar, pai. Pode falar. Pode falar. Quem quer começar? Pode falar, Pati. Vamos todo mundo junto, pronto. Não, gente, é só completando, porque acho que a Marleide, a Rafa colocaram tão bem, né? Esse poder de criação que a gente tem. E a gente fala muito assim, né? Esse lado também financeiro e profissional. Mas esses talentos vão muito mais além, assim, no nosso dia a dia, às vezes coisas, por exemplo, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, tem gente que tem talento para apaziguar um ambiente, para harmonizar, isso também conta, né? Os nossos sentimentos, eu acho que quando Jesus fala em talentos, é tão amplo isso, né? Porque não é só o que está relacionado, isso é importante, o nosso lado profissional, financeiro é importante porque faz parte da lei do progresso, da lei do trabalho, e é importante, mas é importante também essa conexão com Deus. Então o talento de se comunicar, o talento de se conectar com Deus, o talento de se conectar com o teu próximo, de ouvir, de dar uma palavra, de confortar o outro, e isso a gente faz no nosso dia a dia, né? Em qualquer lugar, e eu acho que isso é tão gratificante, às vezes, você perceber que o teu dia terminou, e às vezes, de repente, muita coisa deu errado, a tua profissão não tá legal, mas, poxa, aquele dia a tua luz fez
passou para alguém, você deixou o dia de alguém melhor. E então esse talento é uma coisa tão ampla, né? Quando Jesus fala, não é só esse lado nosso de criar em relação à nossa profissão, né? Eu acredito também que é essa luz interior nossa, que a gente tem que despertar. Que nem a Rafa falou, né, da costura. Eu acho que a gente tem potencial para aprender. Devagarinho a gente aprende tudo, né? Eu falo, um dia eu vou aprender piano também. Não sei se é nessa encarnação, mas um dia eu vou. Então, eu acho que tudo que a gente se propõe, eu quero, eu gosto, eu vou, eu tenho poder e eu vou desenvolver. Então, assim, eu acho que o potencial do ser humano é ilimitado, né? Então, quando falo em talento, além desse talento com as nossas mãos que a gente cria, os nossos sentimentos também estão aí inclusos nisso, né? Não sei se eu soube me expressar, mas é o que eu entendo. Não, muito bom. Soube se expressar muito bem. Gratidão por compartilhar. Eu que agradeço. Betinha. Olha, a Marcinha. É a Betinha. A Betinha. Não, a Márcia ia falar primeiro. Então fala, Marcinha. Oi, pode falar também, Beth. Não, eu ia dizer assim que a parte, né, é terrível mesmo. As pessoas que recebem, né, mais talentos do que a média, né, e desperdiçam, né? Porque tem tanta gente inteligente, né, e que recebe tanta inteligência, tantos dons para fazer tantas coisas, e algumas delas se vitimizam, né? Por nada, ou por, né, ou não consegue, né, ver o talento ou perceber o talento que elas têm, né? Então, é um desperdício mesmo, né? De ir para esse mundo, né? E não agregar valor, nada. Isso é muito triste se a gente até se percebe assim, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. É que nem as meninas falaram, cada um tem um dom, né? Tem, né, a arte, o piano. Eu, por exemplo, eu brincava quando era para na outra encarnação eu quero ser cantora, porque eu adoro música, adoro cantar, mas eu tenho uma voz péssima, não sou afinada, não sou nada. Mas, assim, esse ano eu resolvi que eu quero aprender violão, eu estou aprendendo violão. Que legal. Assim, e assim, é uma coisa que eu não tinha dom nenhum, não tenho dom nenhum, estou ali no comecinho, mas eu estou tentando. Então, assim, eu não sei, assim, a gente às vezes não sabe os dons que a gente tem, né? Mas todo mundo tem os dons, né? Então, às vezes eu me perguntava isso, mas o que será que eu tenho, que eu sei fazer, que eu não sei, né? Aí você começa a pensar, você sabe fazer muita coisa, né? Você não pode se comparar a uma outra pessoa que sabe fazer o que você não faz, né? Mas, assim, eu só queria comentar sobre essa parte mesmo, que é muito triste. E a Rafa, adorei o exemplo que a Rafa deu, né, que ela se encontrou na biologia, saiu do emprego que talvez ela não gostasse, né? E quanta gente fica, né, na vida, não só no emprego, na vida, em relacionamentos, e não descobre coisas que podiam alavancar, né? Para evoluir na vida, né? E eu acho assim também que quando você se propõe a fazer uma coisa, qualquer coisa você pode fazer com excelência, até varrer uma casa, né? Limpar um banheiro, quando você quer, você faz muito bem, né? Então, a gente tem muitos talentos e acho que assim, a gente tem braços, pernas, olhos, fala, ouve, e assim, não dá para desperdiçar mesmo, né? Porque nós vamos ser cobrados em outra época, né? Desse desperdício, né? Em outras vidas, num outro momento. É mais ou menos isso que eu queria falar. Gratidão, Marcinha, gratidão por compartilhar. Agora, Betinha. Eu ia só comentar que hoje cedo, a hora que eu fui fazer a minha oração, fazer uma meditação,
Me veio isso à mente. Eu não tinha, nem tinha lido, porque essa semana eu não tive tempo mesmo para fazer a leitura. E aí me veio assim, né, naquele momento, que eu ainda tinha que parar para descobrir a minha missão, né? Não que eu tinha que parar, mas me veio assim, será que eu já descobri a minha missão, né? E aí depois quando veio o texto, a Rafa falando também, né? Me fez lembrar desse momento logo cedo. E eu também, assim, concordo com o que a Rafa falou e concordo também bastante com o que a Patrícia coloca, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nos dons, de maneira, vamos dizer assim, mais física, né? Do que a gente consegue realizar, né? Mas eu acredito que a gente tem, assim, diversos dons que não são mensuráveis, assim, né? Vamos dizer assim, não mensuráveis, mas que são de outra ordem mesmo, né? Eu me lembro uma vez que faleceu uma pessoa, né? O avô do meu, na época era meu genro, e naquela época eu estava assim, frequentando o centro espírita, né? Então estava assim num caminho de realmente querer ser uma pessoa melhor, tal. E aí aí morreu o avô lá, né? E nós tivemos que, era numa cidade aqui perto, mas era uma certa distância, tivemos que trazer a tia dele para a cidade, né, na volta, e eu vim acalmando aquela pessoa de uma forma que eu nunca vi, assim, que eu nunca vivi, na verdade, né? Sabe, assim, um tom de voz diferente, as palavras que eu usava, né? Então, assim, isso agora me veio assim à cabeça, que às vezes a gente tem dons que tá tão guardadinho lá dentro que a gente ainda não usou, né? Mas que eu acredito que com essa nossa busca, né, até de nos conhecer melhor e desse desejo de ser uma pessoa melhor, eu acredito que a gente tem a oportunidade de descobrir esses dons que talvez tenham um pouco mais de peso, né, nesse sentido. Ou até assim, tipo que nem a Rafa comentou que ela ama o que ela faz, né, que ela se encontrou na biologia. Então eu acredito que né, só nessa questão dela falar desse amor, ali ela já tem a oportunidade de dentro desse dom que ela tem ali, de estar diante de uma sala, né? Mas ela faz aquilo com mais amor, né? Com mais dedicação. Então eu acho que realmente eu penso que Deus nos deu assim muitos dons que às vezes a gente ainda não descobriu, por conta da correria do dia a dia, por conta às vezes da gente estar envolvido muito mais no material, né? Na corrida do tem que fazer, tem que ter, né? Tem que conquistar, e às vezes a gente não enxerga, né? A simplicidade dentro daquilo que a gente já vive. Sim, sim. Muito bom, muito bem colocado, Betinho. Muito bom, muito bom. Pode falar, Rafa, você levantou a mão? Levantei. Complementando o que a Beth falou, que é sensacional, esse ano eu fui convidada para ser professora de projeto de vida no colégio. Nossa. E é uma aula que ninguém quer dar. E eu fui a primeira. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver comigo, eu sou totalmente ogra, eu não vou saber lidar com a situação. E tanto que o pessoal me chama de Fiona, alguns alunos, né? Por causa totalmente ogra mesmo. E o meu jeitão, né? Todo de ser assim, de ser espontânea, falar mais grosso e tal. E eu comecei a dar o projeto de vida. Falei, meu Deus, o que eu vou dar? E quando eu peguei as apostilas do projeto de vida, que é uma aula por semana, falava muito da profissão, de não sei o quê. Aí eu conversei muito com a Alexandra, com a Lê,
E eu falei assim, Ale, eu quero fazer um trabalho diferente, porque eu não quero ficar só naquela coisa da apostila, porque a gente já tem muitas apostilas do conteúdo normal. E aí eu fui pesquisando, e ela foi trabalhando junto comigo, eu fui pesquisando terapias para lidar com os alunos. Nossa, que E aí legal. eu comecei a aplicar métodos de terapias. E eu comprei uma caixinha de som, comecei a fazer meditação, foi muito engraçado no começo, porque eles nunca tinham pensado, eles acharam que meditação é só você ficar sentado, aquelas músicas, aquela coisa assim. E aí eu comecei a colocar mantras com eles, são 40 alunos na sala, então você imagina. E aí apagava a luz, então hoje eles pedem pela meditação. Ai, que bacana. O dia que eu não levo a caixinha de som, eles falam, não, você não vai entrar na aula, tem que ter a caixinha de som. E aí eu comecei a fazer meditação, comecei a pesquisar. E o mais legal, eles falaram assim pra mim, tia Rafa, você tinha que ser terapeuta. Eu falei, Deus que me perdoe, não tem paciência nenhuma da pessoa vir falar de problema pra mim. Eu já ia falar, vai procurar ajuda. E aí, e aí eu conversando com os alunos, você sabe o que me foi muito interessante? Que eu falei assim, nossa, eu não imaginei que eu pudesse ter esse olhar. Como que a gente às vezes se anula, né? E tem gente que se espelha na gente. Isso é algo assim que você nunca imagina que às vezes você fica procurando admirar alguém. Ah, eu quero ser igual àquela pessoa. E você não tem noção que existem muitos querendo ser igual a você. Sim. Tem uma aluna minha que fala, professora, eu tento imitar a sua risada escandalosa, eu não consigo. E aí começou. E aí, numa dessas terapias que eu fiz com os alunos, eu fiz a carta dos medos. Então nós fizemos a meditação e eles tinham que escrever 5 coisas que eles tinham medo e olhar para esse medo e descrever, falar, medo, eu te vejo, eu te aceito, e o que eles poderiam fazer para mudar. Terminou, foram 2 semanas, a coordenadora me chamou e falou assim para mim, eu nunca imaginei que a professora mais ogra do colégio, dando risada, fosse fazer o pessoal chorar. Os alunos choraram muito. Eu tenho as cartas comigo. As famílias ligavam perguntando o que aconteceu na aula da Rafa, de projeto de vida, que os alunos choravam assim, de soluçar, de pedir ajuda para mãe, preciso de um psicólogo, mãe, preciso. Porque eu falei assim, às vezes a gente foca tanto com essas crianças, você tem que passar no vestibular, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Gente, tem crianças ali que eu fiquei assim, abismada de ver, que tem condições financeiras altíssimas, mas não tem amor dentro de casa, não tem uma palavra de carinho, não tem um respeito. E aí eu comecei a olhar para esse projeto, falei, nossa, eu acho que eu tenho um dom de tentar ajudar alguma coisa. Então, às vezes, nós somos colocados em desafios que o medo nos faz olhar para o lado ruim. Não quero, não consigo, não posso. E quando a gente se permite, a gente faz igual a Beth fez, usando palavras de carinho e atenção por uma pessoa que ela não conhecia e ela foi o suporte emocional daquela pessoa. Então, assim, existem coisas dentro da gente que às vezes o desafio nos faz ver um outro lado que você fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso. Porque era uma coisa que jamais imaginava. Uma pessoa, eu que sou super brava, super rígida, naquele momento os alunos falaram, tia Rafa, vamos fazer meditação? Gente, é a coisa mais linda, eu vou filmar qualquer hora e pôr no grupo. É lindo ver eles sentadinhos de olhos fechados, são adolescentes, 17 e 18 anos, fazendo respiração e assim, entendendo que o processo não é religioso, sabe? Que é o mais bonito, quebrar esse paradigma. Então é um dom que eu não imaginei que eu fosse ter, não. Sim, bacana. Isso vem, você falou de uma coisa, mas uma coisa que assim, eu sempre tive em mente, assim, desde lá de trás, né? Se algo apareceu no teu caminho, tipo, te chamaram para fazer alguma coisa, ou algo caiu no teu colo, é porque é para você, né? Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Sempre a gente consegue carregar. E quando aparece alguma coisa, a gente incorpora aquilo e realmente busca fazer o nosso melhor, as coisas fluem, né? E como você mesmo falou, né? Veio a inspiração do que fazer, vem naturalmente, né? É como Cristo aqui fala, né? Num trecho aqui ele falou,
Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Então é exatamente isso, né? Se apareceu para você é porque você está pronta para tudo aquilo, né? Algo tem você tem a agregar e acrescentar, e esse ponto, outro ponto que você falou é muito legal também, de a gente sempre tem alguém te olhando, né? A gente outro dia eu estava conversando com a Lê, né? Assim, a gente às vezes fala uma coisa para alguém e a gente não sabe o quanto isso vai impactar a vida dela, né? Porque às vezes a gente solta frases, às vezes no grupo ou no Instagram ou em num vídeo, numa palestra, numa aula, né? Em algum local que a gente está. E de repente uma frase que a gente achou normal, né, corriqueira, às vezes até pra gente, tocou para aquela pessoa de uma maneira que ela leva aquilo para a vida toda e começa uma transformação por causa daquela frase, né? Então e isso vale tanto para o positivo como para o negativo, né? Como Cristo aqui fala também, né, de pessoas que usam seus talentos e acabam manipulando as pessoas, né? Então, quanto também isso pro lado negativo, mas então para os dois lados, né? Tanto uma frase, nossa, a gente fala uma coisa sem pensar e aquela pessoa leva pro lado pessoal dela e aquilo acaba destruindo a vida dela, né? Então também tem esse lado negativo que a gente tem que se atentar, né? Então, mas assim, sempre que vem uma tarefa na nossa mão, na nossa frente, se a gente acatar isso com carinho, realmente a gente pode estar agregando e ajudando muitas pessoas, né? Então é muito bacana isso daí. E é isso, gente. Alguém quer? Nós temos 5 minutinhos para essa sala cair. Alguém quer completar para a gente fechar e partir para o próximo texto, para a gente poder continuar? Beth, Christian, pode falar. não sei se eu estou equivocada, mas teve, acho que algum trecho ali também do texto, ou alguém comentou alguma coisa, em relação, assim, ao nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, muitas vezes a gente está, assim, quando a gente está vamos dizer assim, sempre na correria, que a gente não está muito naquele modo presente, né? E às vezes a gente tem mais dificuldade de resolver os nossos próprios problemas, né? Ali, os mais corriqueiros. E eu sinto que quando a gente está realmente mais presente no tempo real, a gente consegue resolver as coisas que vão surgindo ali no dia a dia com mais leveza, com mais tranquilidade. Parece que os insights são melhores, né? E você acaba sendo mais criativo, resolvendo situações que muitas vezes a gente se deixou levar pela raiva, pela falta de paciência, né, por uma série de situações, e às vezes a gente não conseguia resolver uma coisa que era tão simples, né? Sim. Então, eu acho que essa questão, né, tem a ver com isso também, da gente, um dos nossos talentos ser essa paciência, essa tranquilidade, esse estado de presença, e viver com mais tranquilidade e resolver, não pôr mais peso nas dificuldades, né? Viver as coisas com mais tranquilidade, que eu acho que a gente consegue resolver melhor. Sim. Coisas assim, bobas até, mas que quando você tá com a falta da paciência, com a irritação, com tudo do negativo, às vezes você não consegue resolver uma coisa que era super simples. Sim. Respirar fundo e silenciar, né? Sempre quando a gente está muito atrapalhado com muita coisa, a melhor coisa que a gente tem que fazer é respirar, parar 5 minutinhos, silenciar, e é impressionante que quando a gente faz isso, parece que as soluções e aquele tumulto que estava na nossa mente vai embora e a gente começa a solucionar todas as coisas que a gente estava com dificuldade em fazer, né? Porque a mente estava muito agitada, né? Sim. E esse é um dom que realmente, né, todo mundo tem, Sim. mas que nem sempre está sendo utilizado, né?
Sim? Esse é o recorrer à consciência divina, né? Quando a gente silencia, se coloca no momento presente, a gente já se alinhou com a consciência divina e a solução de tudo começa a aparecer. E aquilo que a gente falou antes, se está na nossa frente é porque a gente tem a capacidade de resolver, né? Sim. Então é isso, gente. Vamos. Falta agora 2 minutinhos. Vamos então trocar de sala. Deixa eu dar o pause aqui. E aí a gente já manda para. Bom, então vamos lá. Vamos para o segundo trecho. E aí depois a gente faz todas as considerações. Esse trecho, ouçam com o coração. É um trecho lindo, né? Uma parábola linda que Cristo, uma história que Cristo nos conta aqui, que é muito bacana. Então vamos passar para a próxima leitura. Então vamos lá. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si. Desde que você saiba o que o espírito interior realmente é, a consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos, pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição de que seja o significado que dei nestas cartas. Voltemos agora à afirmação do início desta sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo a livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuraram a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que a causa da sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde, se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ele levantou as mãos dela e juntos tiraram o véu no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu e de novo seu mentor veio e a ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantado seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecia ao seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente, chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato harmonioso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou e em um momento de brilhante luz o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era a sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, sua realidade individualizada agora
tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro de sua comunidade. Só um minutinho, gente. Espera só um minutinho, por favor. Vai lá, filho. Vem cá. Vai lá, vai. Desculpa, gente, agora voltei. Vamos lá. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro de sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Oh, é assim que você é? Não tem nenhum véu, que horror! Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca", e deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não. Ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou, unindo-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus foram transformados? Não. Com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus quando foi convencida por ele, a consciência divina da vida, de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade alma que estava escondida por seus véus, sua personalidade. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco, com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnético-emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração e ligação e pensamentos magnéticos de repulsão e rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor, mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus para ser solucionado de modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança ao ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim a mente continua a ir para trás e para frente até que a pessoa deseje sair do conflito.
Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero me levantar, não quero tomar café da manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isso, isso e aquilo. E assim, a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de pulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. Outra possibilidade é você acordar e dizer ou sentir: é sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe, de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando estou tão cansada, mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa, devo ser, boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração e ligação magnética. Essas são as coisas que quer para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e ao dos outros, quando você está consciente do que não é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação e rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto, pedir água, querer que eu leia, estou tão cansada, são todos sentimentos magnéticos de rejeição e reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir, o conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado, cansado e culpado, incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente no fundo desejaria fazer: passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e mimá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois em um nível ainda mais profundo você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os quero e não quero são uma capa que oculta o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando o amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais de tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência divina vida. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras, tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob o seu casco. E a leitura hoje a gente encerra aqui. Vamos lá, gente. É uma parábola linda e profunda que Cristo nos conta, falando dos véus, que é a nossa personalidade.
E depois ele entra na nossa mente aí que fica nos conflitos internos, né? Mas vamos lá, cada um comentando um pouquinho sobre a sua interpretação, sobre as suas histórias, sobre as suas perguntas. Fiquem à vontade para começar. Alguém? Um de cada vez? Agora todo mundo silenciou? Estão me ouvindo, né? Pelo menos um joinha para mim, vai. Muito bom. Quem gostaria de puxar hoje, agora, essa segunda parte? Realmente esse trecho toca fundo. Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar para você puxar pra gente dessa vez uma reflexão, que foram muitas coisas boas. Vamos lá. Tá perfeito, ótima ideia. Assim, vamos começar falando um pouquinho sobre a primeira parte, quando ele conta que não existe nada para ser transformado, né? Existe tudo que a gente é, né? Quando volta lá atrás que Cristo nos fala que nós somos deuses, né? Que nós temos tudo dentro de nós, né? E as nossas crenças as personalidades que nós vamos vestindo ao longo da vida vão fazendo a gente ocultar quem a gente realmente é e como é difícil se desprender de tudo isso, né? Eu lembro quando eu já estava aqui nessa busca já estava nessa busca do despertar, já estava nesse processo muito forte. Eu passei eu desenvolvi uma atividade durante mais de 20 anos, né? E assim, era um local assim, que por mais que eu sempre procurei ser eu mesmo, né? A gente acaba vestindo de certa forma um personagem. E quando eu busquei dentro dessa minha busca por ser quem eu era, né? Eu comecei a perceber que essa atividade já não tinha o que eu fazia lá. Eu comecei a entrar num processo de tristeza tão profunda porque realmente não era mais aquilo que eu queria fazer e ao mesmo tempo aquilo fazia parte do meu ser. Ao mesmo tempo que aquela atividade ela despertou para os meus maiores dons e talentos, né, digamos assim, que eu era um grande agregador, eu conseguia lidar com várias pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes personalidades e conseguia trazer todos eles para pensar em conjunto e não pensar somente no eu, né? Que era muito fácil fazer as coisas em benefício próprio, mas no benefício do coletivo era difícil. Então foram alguns talentos meus que foram vindo, mas ao mesmo tempo a politicagem, aquela coisa de um querer passar às vezes por cima do outro, né? Querendo te derrubar, parecia que eu estava sempre lutando contra alguém que estava querendo me derrubar. E aquilo começou a ficar de uma maneira que eu já não estava aguentando mais, né? E assim, foi incrível que eu só fui conseguir me desvencilhar de tudo quando eu fui embora lá para os Estados Unidos. Parece, quando eu sempre conto essa história para vocês de quando eu fui para lá, para mim foi quando eu consegui sair de todos os personagens, né? Porque chegou lá nos Estados Unidos, embora eu continuasse casado e assim, eu saí do personagem de marido, eu saí do personagem de filho, eu saí do personagem desse personagem, dessa atividade que eu desempenhava, e eu pude ser eu mesmo sem nada. E assim, parece que foram
quando ele foi falando dos véus, de tudo sendo removido parecia que eu estava saindo tudo aquilo para ser quem realmente eu era, né? E quando você volta para ser quem realmente você é um marido muito melhor, você é um filho muito melhor, você consegue desempenhar os papéis, digamos assim, mas sem o véu, sem a personalidade. E aí você consegue ser você mesmo e é tudo muito mais natural. E é impressionante que quando eu saí de lá, né, eu me identifiquei muito com essa parte que falam, as pessoas olhavam para ela e dizem, é assim que você é, não tem nenhum véu, que horror, nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca, e deram as costas a ela. Quando eu voltei, né, dos Estados Unidos para cá, eu participei recentemente, para falar a verdade, faz umas 3 semanas, de um evento daqueles que eu organizava, né? E assim, eu não tinha mais participado de nada, eu mantive contato com pouquíssimas pessoas. E quando você chega lá, né? Eu cheguei lá com digamos que um interior completamente novo, né? Não transformado, mas com o interior de quem eu era. E você começa a ver o legado que a gente deixa tanto nas pessoas como na maneira como as coisas eram conduzidas ali. Mas ao mesmo tempo muitas pessoas olhando para você de forma estranha, porque se afastou e tudo mais, né? E assim, eu fui falar com uma pessoa e realmente para mim, eu tinha que ir lá porque era um fim de um ciclo, mas eu ao mesmo tempo que tinha que ir lá para resgatar tudo aquilo de bom que foi construído e ao mesmo tempo para eu ver que realmente não era mais o meu lugar aquele ali, né? E para realmente me abrir para todo novo que está me aparecendo, né? Todas as atividades novas, os projetos novos que estão começando a aparecer, né? Um deles é esse das cartas, que vai ser, que a gente, vou estar conversando com vocês ainda mais sobre isso, que no final de mês eu já vou praticamente fazer um pré-lançamento do novo grupo de estudo, né? Chegou o momento de relançar, né? Dessa vez meio que vai ser sem intervalo, porque a transição planetária urge, o movimento urge. A gente percebeu que tem muitas pessoas querendo entrar no grupo de estudo, mas elas entram no meio do estudo e aí acaba sendo muita informação e elas não conseguem acompanhar o raciocínio do estudo e elas entram e saem, né? Isso tirando a Patrícia que entrou e ficou, né? Muitas outras como a Fabi, você percebe, eu percebo a Fabi, eu percebi a Paulette, as pessoas entram e assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo elas não têm aquela essência do início que é tão importante para elas nas cartas, né? Então veio a mensagem urgente disso ser relançado, né? Mas no final desse mês a gente vai estar conversando isso ainda, né? Mas então essa coisa da personalidade de quem você é, né? de ir soltando os seus personagens que você vai moldando ao longo da vida. Por exemplo, eu tive contato com os amigos de faculdade também, um reencontro recente, né? E é muito legal ir lá e rever as histórias, mas ao mesmo tempo você olha e fala, nossa, não é mais quem você era, você percebe que era um personagem que você vestia, e ao mesmo tempo que é legal ver as pessoas, ver que todos estão bem e tudo mais, você percebe que muitas pessoas parece que ainda estão presas naquele ciclo, e parece que aquilo prende elas, né, de alguma forma, e você percebe o quanto você se transformou nesse período, né? E ao mesmo tempo você vê as pessoas de um outro modo, né? É muito legal essa parte de reencontrar, mas você já sendo completamente diferente, né? Resgatando quem você é na essência, né? Então, mas ao mesmo tempo as pessoas estranham tudo isso, né? Esse novo caminho que você começa a trilhar. Teve um rapaz até que me perguntou, né? Me formei em engenharia, né? Então teve um rapaz que até assim, a maioria trabalha na área, tudo, né? Eu nunca trabalhei na área, mas um veio e me perguntou, e você está trabalhando com o que agora, Christian? Eu falei, eu trabalho com autoconhecimento. Eu percebi a interrogação no rosto dele, autoconhecimento. Eu falei, autoconhecimento, você conhecer você mesmo e ajudar as pessoas a se conhecerem. Mas eu acho que ficou mais ainda um nó na cabeça da pessoa, né? Mas
Mas aí eu falei, deixa pra lá, vamos continuar conversando e a gente continuou os bate-papos lá no caminho que estava, mas eu percebi que a interrogação ficou na mente dele, né? E aquilo, né, se a gente não tá muito... Depende do processo como você tá, você pode dar uma volta para trás, né? Porque as pessoas começam a olhar, mas que estranho, como você está nesse caminho totalmente diferente, passou tanto tempo aqui com a gente, né, nos vários ciclos, e agora está num novo caminho, né? Então é muito bacana a gente poder vivenciar tudo isso, né, e ter o contato com as pessoas e ver as mudanças que você acabou resgatando, né? Então, essa é a interpretação que eu tiro e trago para a minha vida. Cada vez que eu leio esse trecho, né, dá uma emoção muito grande do quando a gente olha para trás e como das coisas, né? E também ao mesmo tempo da segunda parte, né? Quando a gente passa no nosso dia a dia, assim, a gente fazendo as coisas e a gente fica lá na mente, né? Realmente a gente fica desse jeito. Ele colocou aqui exatamente como funciona a nossa mente, olha lá. Eu vou ler o trecho, né? E leva para você quando você está sozinha fazendo suas coisas. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnéticos emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração e ligação e pensamentos magnéticos de repulsão e rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. E quando a gente pensa, né, no nosso dia a dia, a gente está o dia inteiro fazendo isso, né? Julgando, criticando, pensando, vou dar conta, não vou dar conta, essa conta vai pagar, será que eu vou conseguir, não vou conseguir, será que isso vai dar certo, não vai dar certo, pô, aquele cara tá me atrapalhando, aquela pessoa tá me atrapalhando, essa pessoa veio falar uma besteira, me atrapalhou, né? E a gente acaba o dia inteiro, né? Se a gente não volta para o momento presente, nossa mente fica lá, né? Tum, 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 e não para de pensar, né? E quanto é importante a gente silenciar, né? Para a gente poder retomar o controle e focar nas coisas positivas, né? E às vezes a gente tá... Esse é outro ponto, quando ele brinca que a nossa mente é um cachorro brincalhão, né? Que a gente está lá, de repente, focado no positivo, e de repente vem um pensamento negativo, e quando a gente percebe, a gente está atolado no pensamento negativo, na preocupação, e aí a gente se dá conta, opa, peraí, deixa eu voltar para o pensamento positivo, e aí a gente volta, né? Então, é uma descrição perfeita, né? E um cuidado que a gente tem do vigiar e orar, e constante que a gente tem que ter com a nossa mente, com os nossos pensamentos e com o nosso sentimento, né? Mas é isso, já falei bastante agora, dei meus spoilers aqui. Agora deixo para vocês compartilharem um pouquinho. Mas sabe, Cristian, quando a gente entra nessa parte de autoconhecimento, e a gente passa por um período que Deus silencia a gente, o Criador, né, de todo o universo, me silenciou também. Eu fiquei num período de 4 anos estudando, buscando, e depois quando você se reencontra com pessoas, situações, passado, você fala, como pode eu já estive aqui, né, vivenciando isso? Aquilo não é como se fosse uma tribo que você não pertence mais, né? Não tem nada a ver com você. Eu passei por um período de 12 anos de um relacionamento extremamente tóxico e narcisista, e de repente, de onde eu estava e de onde eu estou, né? Hoje, já formada, ajudando pessoas, instituições e tudo mais, e cada dia procurando ser uma pessoa melhor, e quando não consigo naquele dia, eu fico com esses pensamentos, né, acelerados e de julgamentos da gente mesmo, né? E como é maravilhoso você buscar
autoconhecimento de qualquer lugar, de qualquer momento, dentro do que você pretende, e você se encontrar e falar: uau, esse silêncio foi maravilhoso. Isso, hoje eu sei quem eu sou. Eu não sabia quem eu era, Sim. né? Eu não sabia nem onde eu estava, né? Então, você falou de muita coisa e eu me identifiquei e eu estive em algum lugar nesse momento, né? Já estive naquele lugar, né? Sombrio, que eu achava maravilhoso. E hoje eu estou num outro patamar, lógico, bem pequenininho, não me compara com de muita gente por aí, ou mesmo da sua parte de evolução espiritual e de autoconhecimento muito grande, que eu sei que sua caminhada é longa, mas eu estou assim feliz de onde eu estou chegando e caminhando, sabe? E você falou assim tudo que, resumindo, que a gente precisava até falar e ouvir. É isso aí, Belo. Tamo juntos. Obrigado, Marleidinha, por compartilhar também. Quem quer colocar mais algum pedacinho? Vamos lá, Rafa. Fala um pouquinho. A Rafa tá falante hoje. Você sabe que você falando isso, hoje eu olho. Na verdade, às vezes a gente tem comparações relacionadas a outras pessoas, né? O que é normal pra gente, mas não pode ser normal, né? Porque cada pessoa é cada um, né? Cada qual com seu cada qual. Mas quando a gente faz uma comparação com o nosso passado, e aí você fala: nossa, eu não acredito que eu já falei isso, que eu já fiz isso, que eu já estive nessa posição, seja de relacionamento, igual a Marleide passou, que eu também já vivi isso, relacionamento tóxico, e em busca, né, de sei lá, do pote de ouro atrás do arco-íris, né? Eu acho que a gente anseia tanto pela felicidade, 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 que a gente deixa de estar em presença para ser feliz, né? A felicidade é um conjunto de momentos felizes, né? Então a gente anseia muito por isso e acaba se perdendo. E aí quando a gente olha para tudo, faz uma retrospectiva da nossa vida, você fala assim: como eu fui capaz, né? Como eu me permiti estar ali, como eu pude estar ali. E aí às vezes a gente até se culpa, né? E aí vem o auto-perdão, né? Onde a gente tem que praticar o auto-perdão, o amor próprio, que tudo foi como tinha que ser, né? Aquele momento a gente tinha que passar por aquilo para que a gente possa evoluir. Só que a nossa evolução afasta muita gente da gente, né? Existe na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando fala que seja feita a tua vontade, livrai-me do mal. Eu sempre falo assim, às vezes afastou muita gente da minha vida ao longo do tempo, e por muitos anos eu me questionei o porquê. Eu tentei agradar, tentei ir atrás, tentei me colocar no padrão para ser aceita, né, por diversos amigos, família, enfim, tudo mais. E aí eu peguei e falei: não, Deus vê coisas, ouve coisas que eu não vejo e não ouço. Ele está me tirando dali e eu estou insistindo em ficar ali, né? Seja parente, amigos, trabalho, seja o que for. Então, assim, que confiança é essa nesse Deus que eu digo que amo, que respeito, que mora dentro de mim, se quando ele me dá um chacoalhão, eu me permito ficar num lugar eu quero ainda ficar naquele lugar de dor, para não sair dessa zona de conforto e tentar falar: não, tudo está dentro de mim, eu posso tudo, Deus habita dentro de mim, eu sou capaz. Jesus Cristo fala muito do eu sou, né? O eu sou é um poder gigante. Você olhar para você e você falar: eu sou capaz, eu sou amor, eu sou luz, eu sou, eu sou, eu sou. É algo gigante que a gente precisa alimentar dentro da gente. Tirar esse véu do medo, da insegurança, do que o outro vai pensar, né? Do que as pessoas vão imaginar. Dane-se o que as pessoas vão pensar, né? Porque ninguém vai bater na sua porta falando: quer que eu pague um boleto para você? Ninguém vai fazer isso, né? Se você não acordar
e for trabalhar. Envolve até mesmo nas questões da política, de tudo mais que a gente sempre falou, né? E se você não for atrás, né? Então, assim, você falando, quando você falou você foi numa reunião de amigos e você olhou todo mundo engenheiro e você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É a história do patinho feio, né? Você é um cisne, você nunca vai ser um pato. Então, assim, nós somos diferentes, a intenção é evoluir. Então, sair do lugar onde já não nos pertence dói, porque a gente ainda está apegado a ser quem quer que sejamos. As pessoas querem que a gente seja assim. A gente ainda está moldado a viver aquilo que os outros querem. E aí a gente deixa de agradecer pelo ar que a gente respira, pelo cobertor que a gente tem, por compartilhar esse momento, pela internet que a gente tem, cada um num canto do estado de São Paulo, e ao mesmo tempo a gente, todo mundo junto, na mesma egrégora, emanando luz, emanando amor, emanando carinho, cada um do seu jeito. Então, assim, são tantas bênçãos que a gente tem o hábito tanto de olhar para as coisas das dores, olhar tanto para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não pode, né? Que a gente esquece de olhar para o mínimo que é a felicidade, né? É a contemplação da felicidade. Eu acho que é isso que Jesus vem cobrando desse texto, né? Tire os véus e olhe para a sua essência, que você é a felicidade em pessoa, né? Sim. Estar respirando, andando, falando e se posicionar. Mas isso que você falou foi algo que eu fiquei refletindo bastante. As pessoas não estão preparadas para o autoconhecimento. Porque a mudança, ninguém muda ninguém. A mudança depende só de você. E você mover a peça do seu xadrez para dar o checkmate é muito difícil. É muito difícil você aceitar, se permitir, se colocar no lugar de eu estou errado, vou mudar, vou tentar fazer diferente. É algo que leva anos e às vezes aquele peso que você carrega já te deixa tanto no conforto que quando você começa a tirar aquele peso, começa a doer. É igual quando você vai emagrecer. Conforme você emagrece, vai chegar numa hora que você quer desistir porque você já não vê resultado, porque a lombar começa a doer, o joelho começa a doer, porque você está tirando aquele peso e a articulação está movendo. Aí ou você estaciona ou você volta ao zero. Então, assim, vai com dor, mas vai. Só não se permita ficar nesse lugar, né? Então, foi interessante. Obrigado, viu? Falei mais um bom tanto. Obrigado, Rafa. Obrigado pela sua contribuição, mais uma vez valiosa. Pati, quer falar alguma coisinha, Pati? Oi, olha, gente, tudo perfeito que vocês falaram. E essa situação, assim, da gente não se encontrar mais, não se encaixar em alguns lugares. Eu tô com meus cachorrinhos aqui latindo hoje, os cachorrinhos eu vi que o do Christian também estavam latindo agora há pouco, né? Na hora da leitura, olha aqui, ó, ele brigando. Desculpa. Aí, assim, do mesmo jeito que algumas pessoas, não é que se vão, é que a gente já não sintoniza mais, mas algumas vão e chegam outras muito legais. Então, assim, é tudo vibração. Então, eu acho que é fluir, sabe? Deixar fluir. Eu não sinto, mas assim, eu não sofro mais com isso. Quando eu percebo que eu não estou naquele ambiente, que eu não tá tendo aquela sintonia e que eu não me encaixo mais com algumas pessoas, eu não sofro por isso. Talvez não seja o momento. E vai chegar um momento que aquela pessoa também vai despertar e vai deixar, e vai tentar tirar esses véus também, como Cristo fala. Mas então, assim, é um fluxo, é contínuo isso. Alguns vão, aí chegam outros, e assim é a vida, sabe? É uma troca, é um movimento, né? Eu acho muito saudável esse movimento. Eu não acho ruim, não. Essa coisa de
esses amigos já não são mais o que eu achava, eu não me encaixo mais, mas em compensação eu estou pronta para receber outras pessoas, outras ideias. Então é isso. É um trem, né? Como aquela música, né? A gente chegando e outros indo, né? Uns chegam, outros vão, e assim contínuo. É muito bom. Legal. Gratidão, Paty, pela sua contribuição também. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Uhum. Betinha. Obrigada. Fala, Cristian. Eu não, acho que agora não tenho mais nada assim a colaborar, não. Tá jóia, então. Tá em fase de reflexão. Sim. A gente vai ouvindo o que as pessoas vão falando, né? E às vezes vem algumas situações, né? Que a gente quer refletir um pouquinho. Bacana. Obrigado, Betinha. Márcia. Marcinha. Eu tô na Beth também. Eu acho que esse texto me fez refletir bastante e eu gostei mais de ouvir, né? Só assim, uma coisa, se eu queria ter 16, 17 anos, porque eu queria ser aluna da Rafa nessa aula dela aí, de meditação aí, porque fiquei com inveja dos alunos dela, viu, Rafa? Sou sua fã. É recíproco, amiga. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcinha. Antônio, hoje você está mais escutando. Queria comentar alguma coisinha, meu amigo? Ou vai continuar mais ouvinte mesmo? Ô, Christian, hoje eu estou reflexivo aqui, ouvindo tudo que foi dito. Foi bem legal o depoimento de todo mundo aí, muitas preciosidades. Aí eu quero agradecer a Rafa, a mensagem carinhosa que ela deixou para mim lá no grupo. Não sou aquilo tudo não, mas fiquei muito feliz com as suas palavras, viu, Rafa? Com a sua generosidade. Então, como eu cheguei, né, quase na metade do nosso estudo, eu vou continuar ouvindo, né? E mais tarde, a partir de amanhã, eu vou ouvir desde o início, vou meditar a respeito e vou comentando lá no grupo depois, tá bom? Obrigado mais uma vez a todo mundo, viu, gente? Obrigado mesmo. Perfeito. E gratidão, Antônio, pelos comentários lá no YouTube. É bem bacana também para criar mais relevância aí. Atingir outras pessoas como você que foi atingida pelo YouTube faz parte do processo também. Gratidão aí. A ideia é essa mesmo, é gerar ali um algoritmo que coloque isso, né, no feed de algumas pessoas aí que estão em busca, né, e eu não tenho dúvida de que as pessoas que estão em busca vão encontrar, né, as pessoas que estão em busca de ampliar sua consciência, caminhar numa direção de crescimento espiritual, de entendimento, elas vão encontrar o seu grupo. Inclusive esse novo grupo aí que você vai abrir, a gente podia fazer um esforço, né, para trazer mais pessoas, enfim. Sim. Eu vou começar... trabalhar em cima disso. Eu vou fazer essa primeira... vai ser uma live, ainda vou ver certinho o que vai ser, mas vou falar com vocês, e aí a ideia vai acabar esse estudo aqui, já vai começar um novo, né? Então aí com pessoas Sim. novas e... assim, a Patrícia, todo o pessoal todo aí. Na verdade, eu gostaria que todos nós continuássemos juntos e agregasse as pessoas novas para a gente fazer um reestudo, né? E aí vai ser mais profundo ainda, porque vão ter todos nós aí com uma experiência de uma leitura, né? Alguns já na segunda leitura. Então, para quem está entrando, vai ser muito mais... o aprendizado é muito mais rápido, né? Então a mudança é muito mais rápido, como esse aqui já foi muito mais forte do que o primeiro, né? Muito bom. Ok, Marleidinha já falou, Rafinha também. Alguém quer comentar mais alguma coisinha para a gente partir para o encerramento?
mais ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então vamos finalizar o dia de hoje. Vamos fazer a nossa oração, né? A nossa meditação, encaminhando luz para toda a humanidade, com pensamento aí focado na paz mundial, na regeneração do planeta, nos nossos animais aí cada vez mais próximos da gente, que sejam protegidos para que nós humanos possamos protegê-los tanto quanto eles nos protegem. E também fazendo uma oração especial aí para a irmã do Antônio, que foi hoje hospitalizada, né? Tá passando aí por um momento delicado aí, não só ela, né, mas também todos em volta aí, o Antônio e todas as pessoas que estão juntos aí, né, precisando realmente de muita oração, de muita força, de muito amor, de muita sabedoria. Então vamos agora fazer o nosso silêncio. E então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes, sentindo toda essa egrégora que está aqui presente com a gente, toda essa energia, todos esses mestres, esses seres de luz que estão conosco nesse grupo de estudos. E cada um na sua oração, na sua maneira de enviar luz, enviar amor, cada um aqui emana a sua força, emana a sua oração para aqueles que vocês quiserem. E nesse momento em especial aí para o Antônio e para a sua irmã, que está precisando aí de muita força, que a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e que a gente faça a nossa parte aqui emanando muito amor, muita energia de cura, para que ela possa se beneficiar de toda essa oração, para que ela faça o que a alma dela tenha vontade de fazer, o que ela queira fazer. Então vamos lá, gente.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Lembrando sempre que hoje é um dia especial, que essa egrégora fica muito forte junto com a gente. Então é o momento das suas orações, antes de dormir, na sua meditação. Emana tudo isso para todo o planeta, mas para você também, para que você cada vez mais você encontre a luz, encontre quem você é e surja cada vez mais forte nesse novo mundo aí que nós vamos vivenciar aí nos próximos meses e nos próximos anos. E é isso, gente. Semana que vem vai ser um tema muito profundo que Cristo vai descrever exatamente o processo da morte do ego, né? Vai finalizar, né, todo esse tema que a gente vem aí tratando desde o início dessa carta. Então vai ser muito bacana, muito forte. E conto com todos vocês aí a semana que vem. Tá joia, gente? Tá certo, Cristian. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Meninos, meninas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Lu. Boa noite a todos, uma ótima semana. Para todos vocês. Boa noite, gente. Amém. Força, Antônio. Boa noite, pessoal. Obrigado.